Bom dia, galerinha, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terminei a aula agora de manhã com o Roberto aqui, né? E agora nós vamos começar o café no sínodo. Deixa eu molhar a garganta, porque eu vou falar bastante um pouco. Pelo que vocês veem, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, tá frio. No sol tá quentinho, mas na sombra tá frio. E dá pra comer aquela bergamota cheia. Dá pra comer aquela bergamota gostosa agora. Já comeu tangerina no sol? É gostoso tomar aquele chimarrão. Embora eu, que um gaúcho, não tomo muito chimarrão, lá de vez em quando, gosto do chimarrão, mas não sou aquele cara fissuradão pro chimarrão, mas gosto de chimarrão. Deixa eu trocar uma ideia com vocês. O nome do canal aqui é Café no Sínodo, correto? Então por isso que eu tava tomando um cafezinho, mas nós não explicamos o que é um sínodo. Irmãos, o que é um sínodo? Né? Qual é a função dentro da igreja aqui antes e qual é a função desse sínodo agora? Então eu quero explicar para vocês dentro da cosmovisão reformada e de uma forma simples e fácil de entender. Esses assuntos eles vão fazer a gente compreender um pouquinho mais o funcionamento das igrejas, de algumas igrejas, né? Para a gente poder entender. Eu vou tratar mais adiante das formas, né, de governo da igreja, mas eu quero falar sobre o sínodo hoje, porque o canal é Café no Sínodo. E para entender, meus irmãos, o que é um sínodo na visão reformada, presbiteriana ou calvinista, eu quero que tu pense nele como uma grande reunião de família, né, para tomar decisões importantes. Mas uma família, meus irmãos, de igreja aqui, entendeu? Amados, a palavra sínodo, ela vem do grego, né, que significa caminhar junto. Então, na cosmovisão reformada, nenhuma igreja local, o pastor, ele deve reinar sozinho, entende? E por isso que os líderes, eles se unem em conselhos para governar a igreja coletivamente. Mas o que é um sínodo, César? O que é? Tu falou sínodo, mas ainda não explicou. Então, para vocês terem uma noção da estrutura reformada, o governo da igreja, ele funciona como uma pirâmide de conselhos, sempre composto por pastores e presbíteros, que são líderes leigos eleitos pela igreja, tá? Primeiro, nós temos o conselho local, que ele cuida de uma igreja específica. Agora tem o presbitério. O que é o presbitério? Ele reúne os representantes de várias igrejas, né, de uma mesma cidade ou região, né? E o que é o sínodo? É uma região de vários presbitérios regionais, porque ele é um tribunal eclesiástico superior. Existe também a Assembleia Geral, ou uma coisa que nós chamamos dentro da Igreja Presbiteriana de Supremo Concílio, que é o nível mais alto aqui que reúne o país inteiro. Então, mas César, e qual é a função do sínodo antes e agora? Amados irmãos, só para vocês terem uma noção, embora a essência do sínodo seja a mesma desde a Reforma Protestante aqui no século XVI, a dinâmica ela mudou um pouco por conta do contexto histórico, tá? Porque antes, na época da Reforma Protestante, dos séculos, na Reforma ali e nos séculos seguintes ali, nos séculos já XVI, no século XVII, a igreja ela estava, como a gente chama de reestruturar, do zero, entendeu? Após romper com o quê? Com o papismo, com o papa lá, né? Então a função ali dos sínodos, ela era de sobrevivência e definição e pacificação. Então eles trabalhavam para o quê? Para definir as doutrinas. O sínodo, meus irmãos, ele servia aqui para decidir o que a igreja acreditava oficialmente. Então, um exemplo mais famoso que nós conhecemos ao estudar é o sínodo de Dort, Dort-Dret, né? Que era 1618 e 1619, que ele reuniu aqui, se reuniram lá para resolver uma grande disputa teológica e acabou definindo o que nós chamamos dos famosos 5 pontos, né? 5 pontos do calvinismo, né? Eu sou reformado, não sou neutro, eu vou tratar de várias coisas, principalmente da minha fé naquilo que eu creio. Então, agora o sínodo também, ele serve o quê? Para criar confissões de fé. Então, era nesses encontros aqui dessas pessoas, esses homens de Deus, que eles redigiam os documentos que guiam as igrejas até hoje, né? Então, agora tinha uma coisa que nós chamamos de relação com o Estado, meus irmãos, porque antigamente os sínodos eles eram frequentemente convocados ou apoiados por reis e governantes para manter o quê? A ordem social. Agora tem nos dias atuais, porque hoje, com a separação total entre a igreja e o Estado, né, e com as doutrinas básicas já consolidadas, o sínodo, meus irmãos, ele funciona como um órgão de supervisão, pastoreio e planejamento.
entende? Existe o tribunal de apelação, que se um membro ou pastor acha que ele foi julgado injustamente pelo conselho da igreja local ou pelo presbitério, ele pode recorrer ao sínodo para que o caso seja reavaliado. Justo, justo, entende? Mas existe a unidade de cooperação. Ele planeja o quê? Grandes ações aqui que uma igreja sozinha muitas vezes não consegue fazer, meus irmãos, como abrir novas frentes de missões, sustentar seminários aqui para novos pastores e criar projetos sociais regionais, né? Outra coisa que o sínodo é importante, ele trabalha, é o zelo pela ordem. Amados, ele garante que todas as igrejas daquelas região lá, daquele local, eles estejam caminhando de acordo o quê? Com a Bíblia. Com a Bíblia, sim, e com a constituição da igreja, né, que é uma confissão de fé, né, que ela está abaixo, dando respaldo às escrituras, né, evitando o quê? Heresias ou abusos de poder ou até ventos de doutrinas que possam entrar dentro da igreja. Então, a essência reformada no sínodo. Sim, existe uma essência reformada dentro do sínodo, porque para nós, reformados, o sínodo é a expressão máxima, mesmo de que a igreja é governada por presbíteros, líderes, e não por um bispo ou papa. Então eles acreditam que o Espírito Santo guia a igreja de uma forma mais segura quando líderes piedosos oram, debatem e decidem juntos, submetidos sempre às sagradas escrituras. Agora, tu sabia o que era um sínodo? Não sabia? Pois é, então é sobre isso que esse canal vai tratar, sobre todas as coisas para a gente poder ter uma base sólida para não ficarmos flutuando quando algum irmão que fala em sínodo, presbitério, né, que são o que é encontro regional, o que é encontro no país todo, né, como essas convocações são feitas, quem são que participam, qual é o objetivo do sínodo, né? Sempre é a glória de Deus. O sínodo sempre vai fazer as coisas para a glória de Deus, porque nós entendemos que o lema dos puritanos, né? Quer comais, ou quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a honra e glória de Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos na eclesia é para a glória de Deus. Então, se você não sabia sobre isso, e você está aprendendo um pouquinho agora sobre essas coisas, fica aqui, clica no botãozinho ali de dizer assim, ok, gostei, né? Curta, comenta, compartilha, seja sempre bem educado aqui, né? Porque o nosso cunho aqui não é ofender ninguém, é pelo contrário, é apresentar como a igreja funciona, no que nós cremos, em coisas que são simples para você ter uma base mais sólida. Nem todos têm uma capacidade para estar dentro de uma faculdade, mas têm interesse em querer aprender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre o funcionamento das igrejas, sobre as confissões de fé, sobre o que nós cremos, né? E estudar muito as escrituras. Nós começamos com o básico aqui, mas logo nós vamos estar avançando para algo mais elevado, conforme o nível dos amigos aqui, dos irmãos aqui, que estão vendo, que estão divulgando, que estão compartilhando, né? E eu agradeço a vocês. Deus abençoe e, como sempre, café no sínodo. É a tua parada por aqui. Forte abraço. Um abraço macanudo.